quero saber onde é que foi dentro do comentário. Então, gente, o que o Magnetismo Brasil está dizendo é que o mundo não precisa se ajustar ao que a gente quer. O mundo não precisa se acomodar ao que a gente quer e que, segundo ele, o pensamento de esquerda, isso que ele está chamando de esquerda, é um pensamento que acha que o mundo tem que se adequar às nossas imperfeições. Qual a situação que ele está se referindo? Ele está se referindo à seguinte situação: eu fui chamado para uma reunião, repentinamente, por uma gestão escolar, e dentro dessa reunião, que era sobre mim, era só eu e a gestão, eles dizem que só vão começar quando chegar um coordenador. E eu disse assim: tudo bem, mas vocês podem só me adiantar os temas porque eu estou nervoso, porque eu tenho ansiedade, enfim. Eu gostaria de saber o que vocês querem falar comigo até o coordenador chegar e a gente começa direitinho. E aí essa gestão me colocou no suspense de 7 a 8 minutos e ficou dando respostas evasivas, tipo, são sobre as coisas da escola, sobre o que você anda fazendo. Você tem ansiedade, mas eu também tenho, mas você se trata? Ou outra pessoa ali da gestão disse, precisamos conversar com você. E eles simplesmente não dizem o que é o tema da reunião. E isso é, claramente, eu conversei com especialistas, aliás, nem precisa ser um especialista para perceber que isso é uma violência psicológica. E é o que o nosso amigo Magnetismo Brasil não entende, é que existe essa coisa de uma gestão pública ter que ter um procedimento quando vai agir com a população, quando vai agir com seus funcionários, quando vai agir com seus subordinados, é uma conquista liberal, é uma conquista do liberalismo. Isso que você chama de esquerda, meu filho, você está, na verdade, chamando todas as conquistas liberais. Por quê? Porque é para frear o poder do Estado, poder que o servidor público tem diante da população, diante dos usuários do seu serviço. Então não é uma questão que a gestão teria que adequar toda a sala, colocar umas musiquinhas da Xuxa e borrifar aguinhas assim para me ficar calminho, porque eu estava alegando ter ansiedade. Não é isso, meu filho. Quando você dá o exemplo aí da bicicleta, que não sei o quê, que os ciclistas acham que os motoristas têm que se adequar, essa analogia é completamente infundada, porque o meu caso é a administração pública. Então, se está no poder da gestão amenizar o alegado sofrimento mental, saúde mental importa, viu? Do seu subordinado, simplesmente lhe informando o tema das reuniões, inclusive, quando esse coordenador chega, ainda fica faltando outro coordenador chegar. E ele já começa. E os temas eram por que você está fazendo prova parcial de um jeito, por que você não está mais na sala dos professores, por que você pede e-mails para poder certificar toda reunião que você quiser ter com a gente. Claro, é um direito de transparência de todo trabalhador, né? Você certificar a respeito das reuniões que ele for convocado, né? E aí, esses questionamentos, sim, e uma série de outras violações que eu nem quero falar aqui e deixo para falar em outros vídeos. Mas a questão que você não consegue entender, você de direita, é justamente isso, que tudo que vocês estão chamando de esquerda é a conquista do liberalismo, é uma conquista da sociedade para se defender do poder absoluto do Estado. E vocês são a galera que prega o Estado mínimo, que se dizem liberais, né? Então tem algum problema muito forte aí. Então, a sua analogia é completamente infundada. Eu já conversei com diversos especialistas sobre essa situação e ela configura claramente uma violência psicológica e, junto a outros fatores, configura assédio moral. E, obviamente, eu prefiro estar do lado do saber qualificado, né? Dos especialistas, das pessoas que estudaram para isso. Isso está muito nítido para qualquer pessoa. Então, eu acho que o problema de vocês que se dizem de direita, né? Se é isso que é a direita, vocês estão totalmente corretos do ângulo do indivíduo. Do ângulo do indivíduo vocês estão corretos, mas do ângulo sistêmico, de cima para baixo, vocês não conseguem perceber que aqui a esfera, todas as leis do Estado, elas não apareceram arbitrariamente ao sabor de alguém, mas é fruto de um processo histórico. Então o Estado já abusou muito dos indivíduos, dos seus subordinados. Então a sociedade criou mecanismos para se defender do Estado. Isso não tem nada a ver com comunismo e socialismo, isso tem a ver com a Revolução Liberal. Liberal o quê? Proteger a sociedade, o indivíduo do Estado. Como é que você protege o indivíduo do Estado? Protegendo ele e dando direito à saúde. Todos nós temos direito à saúde. Eu estou dizendo que a gestão ali tinha que garantir o meu bem-estar psicológico? Não, eu não estou dizendo isso. Até porque ela não tem esse poder. Mas ela tinha em mãos a possibilidade de aliviar o sofrimento de um professor, dizendo simplesmente para ele quais eram os temas da reunião. Não era necessário esperar, não havia necessidade nenhuma daquilo ter feito suspense em relação a isso. É simplesmente isso. E aí ela se viu diante de duas opções. Eu posso aliviar o sofrimento do professor, dizendo para ele quais são os temas da reunião,
que nós estamos chamando que é sobre ele, ou nós podemos ignorar isso, né? E esperar o coordenador chegar. E até ele chegar, vamos ficar colocando coisas evasivas, que é para ele ficar mais preocupado, né? Que é para ele ficar mais nervoso, porque se você não diz sobre uma pessoa, você chamou uma pessoa para conversar e diz assim, não, mas eu só vou lhe dizer o que eu tenho para conversar com você quando fulano tá a chegar. Pelo amor de Deus, velho, qualquer pessoa vai ficar nervosa, ainda mais uma relação hierárquica, né? Relação hierárquica é uma relação assimétrica, né? E o impacto que o professor teve, foi afastado 84 dias com atestado psiquiátrico de transtorno de ansiedade aguda, é um sinal claro, médico, de que o impacto negativo foi real. E assédio moral é basicamente isso, meu amigo. Conduta abusiva, mais impacto na saúde mental. Por que essa conduta é abusiva? O que é algo abusivo? Abusivo é algo que eu tenho poder, e ao invés de usar esse poder para o bem público, já que eu sou um gestor público, eu uso esse poder para um bem particular. Então a gestão tinha o poder de me dizer ali naquele momento quais eram os temas da reunião, que era sobre mim. Mas ela também tinha o poder de não me dizer. Então, qual a finalidade pública? Qual a finalidade pública aí? É de você dizer para a pessoa, para dar chance dela se defender, para ela já ir pensando quais são os argumentos, para ela se acalmar, mas aí não. Você quer desestabilizar a pessoa, então você não diz. Então, você usa do poder por uma finalidade que não é pública. Isso é um abuso. Abuso é nesse sentido. Você consegue entender? É como a queda de Lúcifer, né? A queda de Lúcifer, ela rompe com a harmonia pré-estabelecida. Por quê? Porque o poder que ele tinha de gerar a luz, né, de gerar os seres, né, de dar sentido à sua criação, ele usou em benefício próprio, ele usou para criar como se ele quisesse ser como Deus. Ou seja, ele quebra a harmonia pré-estabelecida. Você consegue entender como metafisicamente isso está figurado? Né, todo tipo de abuso, todo tipo de violência psicológica, todo tipo de quebra da norma moral, é uma quebra que tenta quebrar essa harmonia e, portanto, enfraquecer as relações de confiança, porque a pessoa tem um poder, e ao invés dela usar esse poder para o bem comum na medida do possível, ela faz uso desse poder para perseguir, para prejudicar, para desestabilizar emocionalmente. Isso está muito claro, está muito claro. Né? Agora, se você quiser interpretar essa situação como a esquerda tem adolescente porque ela quer, com feito birrenta, que as pessoas, a sociedade seja maravilhosa para que possa acolher os seus probleminhas psicológicozinhos. Não, cara. Saúde mental é coisa séria e essas conquistas de não sofrer assédio moral, não sofrer violência psicológica, que a gestão tem que andar na linha, porque existe uma coisa chamada moralidade administrativa. Uma coisa é dentro da sua casa, uma coisa é na rua, outra coisa é dentro do espaço público. Você consegue entender? Porque é o serviço do Estado em relação à sociedade, a confiança que o Estado tem na sociedade que está em jogo. Então, falta você estudar um pouquinho o direito administrativo, artigo 37, os princípios da administração pública. Entenda também, vou estudar um pouquinho história, a questão da formação dos Estados nacionais, o que é a formação de um Estado, como é que um Estado ganha legitimidade em relação à sociedade, ele tem que fornecer um serviço público na medida do possível bom, então tem que ter regras para que os seus servidores possam não dispor desse poder, né? Imagina, por exemplo, um policial, por exemplo, ele tem um poder, o poder da arma, então sabe que tenha regras ali, entende? Para que a pessoa não possa simplesmente dispor aquilo de um modo pessoal. E você sabe que o poder usado de modo pessoal foi a monarquia, né? A monarquia levava todo mundo à guerra, levava a sociedade inteira à ruína porque o rei tinha prazer de fazer guerra. Aí que foi a Revolução Liberal, percebeu que isso não dava certo, que era bom colocar limites no rei. E aí passou a ser o quê? A monarquia constitucional. Então, o que você chama de esquerda, na história e na ciência política, é o liberalismo. Simplesmente o liberalismo. Ou seja, não tem a ver com socialismo e comunismo. Entende? Então é isso.